13 minutos, cientista político Fernando Schiller está conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Estamos recebendo aqui, Schiller, um aviso da assessoria de imprensa do pré-candidato do PSDB à presidência da República, João Dória, dizendo que ele vai fazer um pronunciamento hoje ao meio-dia. Então, a imprensa está sendo convocada para um pronunciamento do pré-candidato do PSDB à presidência da República. Tem muito ouvinte que pergunta, vocês ficam falando muito aí dessa terceira via, né? Os caras têm 2% de intenção de voto, 3%. É que, nesse momento, essa semana, principalmente até amanhã, é a definição desse grupo, né, que se auto-intitula Terceira Via, por isso que a gente traz esse nome aqui para pontuar bem, porque Lula, Bolsonaro parecem aí consolidados, o Ciro Gomes também na terceira colocação, não tem grande expectativa de mudança nesse cenário, mas de qualquer forma é uma força importante de partidos históricos que tem se mobilizado aí. Se vão conseguir alguma coisa ou não, a gente vai acompanhar daqui para frente. Qual que é a sua expectativa para isso, hein, Fernando Schiller? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Thaís, Cláudio, aos ouvintes, Sônia. Eu diria que, em primeiro lugar, acho que a tendência é o João Dória, a impressão que eu tenho, quer dizer, a maior probabilidade, ninguém tem bola de cristal, é ele anunciar a desistência, porque você tem como disse o Cláudio, eu estava assistindo aqui o programa, tem uma decisão muito forte da cúpula do PSDB hoje, da retirada da candidatura do João Dória. E vão lá, tem dois fatores que pesam nisso, fatores que não são muito claros em geral, né? Quer dizer, o primeiro é o Rodrigo Garcia, o fator Rodrigo Garcia. Quer dizer, essa semana, ao longo da semana, o candidato ao governo de São Paulo, o governador de São Paulo, que ficou no lugar do Dória, que é o seu afilhado político aqui, vem fazendo sinais, vem emitindo claros recados de que não sustenta, não é condicional, não bate com a mão na mesa, em função da candidatura João Dória. Então, sem esse suporte forte do Estado de São Paulo, do candidato Rodrigo Garcia, da estrutura do governo de São Paulo, da própria regional, que deu a ele a vitória na prévia, uma vitória na prévia do final do ano passado, foi basicamente produzida aqui em São Paulo. Porque se não tem nem esse suporte de São Paulo, bom, aí não tem condição, é muito difícil isso. Né? E um aviso de que, bom, pode judicializar a campanha, pode judicializar a questão da indicação para ser candidato, mas onde é que isso leva? Qual é o day after? Você vai ter uma judicialização, a campanha vai estar acontecendo, isso pode demorar algumas semanas, pelo menos, o PSDB vai retirar os fundos de campanha do João Dória, a candidatura fica completamente inviabilizada, os diretórios estaduais possivelmente não vão sustentar. O João Dória teve no final de semana lá em Goiás, foi ciceroneado pelo Marconi Perillo. Quando você tiver uma judicialização, uma posição formal da executiva do PSDB, contrária à candidatura de João Dória, como é que ele faz a campanha? Vai ter que fazer uma campanha com dissidentes. Então pode ser até uma espécie de vitória. Eu acho improvável que ganhasse na justiça, mas mesmo que ganhe, eu acho que não é tradição do TSE fazer esse tipo de interferência na vida interna dos partidos, porque o argumento da cúpula do PSDB, conversava com um membro da cúpula do PSDB dias atrás, ele me disse, olha, é muito simples, a prévia ela foi indicativa, segundo o argumento não é o argumento do João Dória, mas a prévia teria sido indicativa para ser formalizado uma pré-candidatura que depois seria formalizada na convenção. Quer dizer, o TSE claramente dirá o seguinte, o órgão oficial do partido para determinar quem é o candidato é a convenção partidária, que é feita a partir do dia 20 de julho. Então isso é insofismável. Você tem uma questão ética, você tem uma questão de traição. Eu acho que o João Dória tem muitos argumentos para dizer que isso é uma traição, que é uma questão pessoal, que é um equívoco completo, que esse critério das pesquisas, cá entre nós, olha, eu trabalho com pesquisa há muito tempo, não faz nenhum sentido isso, porque primeiro que há argumentos contra, argumentos a favor, pesquisa é momento, tem muitas pesquisas, em todas as pesquisas o João Dória está na frente da Simone Tebet, óbvio que tem uma rejeição maior, mas, bom, você tem uma campanha pela frente, o Jair Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, vem diminuindo a sua rejeição sistematicamente nos últimos 3 meses. Quer dizer, por que o João Dória não poderia também produzir um movimento de redução de rejeição? Então isso não faz nenhum sentido nessa altura do campeonato. Se a Simone Tebet tivesse 7%, 8%, até talvez fizesse algum sentido. Sabe qual é a minha impressão disso tudo,
Thaís, Pedro, Cláudio, é o seguinte, os partidos tradicionais, esse que o Pedro mencionou aí, eles querem uma candidata, no caso, Simone Tebet, para ser cristianizada, ou seja, uma candidatura que vai ter uma adesão frágil, que vai circular pelo país, sem nenhuma pretensão, sem programa muito definido. A gente podia perguntar qual é o programa da Simone Tebet. Ela não tem posição sobre quase nada. Privatização da Petrobras pode ser que sim, pode ser que não. Aborto pode ser que sim, pode ser que não. Operação Lava Jato, gosto, mas não gosto. Quer dizer, é o típico quadro tradicional do PMDB, do MDB. Né? Uma posição Schiller, vaga. Tudo. E só para você, eu acho que você, a Sônia que está falando, tudo bom? Quando você falou que você não tem bola de cristal, eu acho que você tem sim, porque você acertou várias em 2018, eu tenho várias anotadas aqui para o seu livro de bola de cristal. Mas deixa eu te perguntar, você estava falando do Dória, que você acha que o Dória vai desistir. Se isso acontecer realmente, como fica a figura política de João Dória nesse ano eleitoral? Porque, queira ou não, ele é uma figura muito importante, né? Ele foi, inclusive, o presidente do Cidadania, Roberto Freire, lembrou agora há pouco que ele foi o protagonista aí nessa questão das vacinas, etc., entre outras coisas. Ele abraçaria uma outra candidatura, porque eu não acredito nele se retirar totalmente do cenário político. Qual que você acha que seria a estratégia se ele desistir da candidatura? Olha, só para ajustar um ponto, quer dizer, eu acho mais racional que ele tome essa decisão agora. Não vejo saída para o João Dória, quer dizer, esse é o ponto. Então me explicar. Agora, o João Dória já mostrou muitas vezes que é teimoso, né, que tem uma decisão, ele tem um bom argumento, ele tem um programa, é um dos poucos candidatos que tem um desenvolvimento de programa com posições muito claras, tem um estilo de gestão. Então o João Dória tem muitos argumentos. Essa ideia de que ele é um candidato fraco, que a Simone Tebet tem muito mais chance, isso é conversa para boi dormir. Vamos lá, conversa para boi dormir. A minha impressão, vou provocar aqui de novo, tá, Sônia? O que os partidos querem é exatamente o contrário. Alguém sem muita posição, alguém sem muita perspectiva, para ser cristianizado. João Dória não é um tipo de candidatura para ser cristianizado, quer dizer, ele é um candidato muito proativo, enfim, esse é o ponto, com um programa muito claro e tal. Claro, tem rejeição, evidentemente, mas seria um candidato proativo na campanha. O que os partidos querem é uma candidatura para inglês ver, no fundo é isso. Como já aconteceu tantas vezes, até Ulisses Guimarães foi cristianizado, quer dizer, enfim, isso é uma tradição brasileira desses grandes partidos. Exatamente, o Ulisses Guimarães foi o doutor da Constituinte, doutor da democracia, etc., foi 5%, foi totalmente cristianizado. Bom, mas vamos lá, eu acho que se o João Dória fizer isso, quer dizer, anunciar a saída do processo, eu acho que ele fica de molho, quer dizer, ele vai submergir na linguagem da política, né? Então, até para ver nos próximos, 30 dias, 60 dias, se a Simone Tebet, ela embala a candidatura, porque daqui a 2 meses o João Dória pode dizer, vem cá, vocês fizeram a pesquisa, disseram que a Simone Tebet tinha grandes chances, e agora ela continua com 2%, 3%, ela tem exatamente o que eu tinha há 2 meses atrás. Então tem algum problema nessa pesquisa que vocês fizeram do Instituto Guimarães, né, dessa análise que vocês fizeram. Então a minha impressão é que o João Dória, se isso acontecer, acho que ele sumerge. Eu não consigo imaginar, Sônia, o João Dória candidato a deputado federal, acho que senador é uma candidatura inviável aqui em função da rejeição, o governador já está definido que é o Rodrigo Garcia, então não tem espaço. Agora, imaginar o João Dória na Câmara dos Deputados, no meio daqueles 513 deputados, não tem nem cadeira suficiente lá, não é o perfil dele, quer dizer, o perfil de negociação. O João Dória é um homem de gestão a vida inteira, ele comanda máquinas de gestão, ele comanda equipes, quer dizer, essa é a especialidade dele. Não vejo ele na Câmara dos Deputados, acho que eu vejo ele submergindo e deixando a pressão sobre a Simone Tebet, que também não vai ser pequena. Agora deixa eu te perguntar uma última coisa aqui para a gente fechar a nossa conversa de hoje, Schiller, que é a seguinte: a gente está olhando para frente, imaginando quem possa vir a ter mais chances ou atender a expectativa dos partidos, como você coloca, desses partidos apostarem numa candidatura que já nasce ali morta, justamente com esse objetivo. Agora, olhando para trás, o enredo que foi criado por João Dória para a candidatura dele à presidência da República era um enredo forte,
consistente. Ele derrotou Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo no primeiro turno, se elegeu governador de São Paulo e com isso conseguiu fazer com que o nome dele fosse conhecido nacionalmente. Foi o primeiro a trazer a vacina para o Brasil no momento em que esse era o grande apelo da população e forçou também o governo federal a agilizar as atitudes que eram tomadas pelo Ministério da Saúde para trazer outras vacinas. Ganhou as prévias do PSDB. Em São Paulo ele tem uma rejeição alta, mas também a avaliação do governo dele, que não é das melhores, não é uma avaliação, digamos, objetiva, não é? Dória fez um governo razoável, talvez até bom em alguns pontos, quando a gente compara com outras gestões. Aonde ele errou, Schiller? Olha, 2 pontos aí. Primeiro, marcar aqui essa observação, essa provocação. A candidatura do João Dória é muito diferente da Simone Tebet. Essa ideia de que dá na mesma, terceira via, isso não é verdade. São estilos diferentes, programas diferentes. Por exemplo, só a questão Petrobras, para mim, já é definitiva. Quer dizer a Simone Tebet se diz liberal, não é liberal, se diz a favor de privatizações, mas não diz quais empresas, não é? E vamos fazer análise uma por uma, ver se uma dá dividendos, outra não dá dividendos. Olha, não é por isso que se privatiza uma empresa, é uma questão de conceito. Então, a candidatura da Simone Tebet até agora não apresentou um conceito. O João Dória tem um conceito. Então é muito diferente, ele é um político diferente, o João Dória. Essa é a questão. Goste ou não, tem gente que gosta, gente que não gosta. Ele tem um estilo pessoal atropelador, não é? Ele tem a traição toda estrutural. Na política tradicional, o candidato ao governo de São Paulo teria sido o Geraldo Alckmin, com o apoio do João Dória. O Geraldo Alckmin apoiou lá a prévia para a prefeitura, a campanha do João Dória para a Prefeitura de São Paulo. Agora ele faria a gentileza de volta. Ele lança o Rodrigo Garcia no seu estilo, quer dizer, sim, a partir da sua visão muito pessoal da política, né? Agora, qual é o grande erro do João Dória? Primeiro, é difícil falar em erro, né? Porque a política se decide em cada momento. Então, naquele momento lá da campanha de 2018, o Bolsodória fazia todo sentido. De certa maneira, o João Dória também cristianizou o Geraldo Alckmin, porque ele se aproxima muito rapidamente do Bolsonaro, porque ele percebia que era a única chance de derrotar o Márcio França, que vinha crescendo. Agora, na minha impressão, e eu tive a oportunidade de trazer num debate colocar isso para o próprio governador João Dória, eu acho que ele forçou demais a barra, porque meses depois de ter feito uma campanha toda baseada em Bolsodória, ele passou a ser o maior inimigo pessoal do presidente da República. E a cada entrevista, a gente fez essa análise dia a dia aqui, a cada entrevista, a cada pronunciamento, a cada coletiva, eram chamando de genocida, chamando de todos os palavrões possíveis. Quer dizer, ele praticamente pautou a sua atividade política, toda a sua retórica, numa agressividade pessoal contra o presidente da República. Não é? E a partir dali ele ficou numa situação curiosa, Sônia, porque quer dizer, ele criou uma barreira enorme com o público conservador, ele criou uma enorme rejeição com o público mais à direita do espectro político, e obviamente não tem suporte na esquerda, porque o João Dória é um candidato mais liberal, um candidato que tem uma visão completamente avessa a qualquer ideia da esquerda, em termos de gestão, política pública, economia, etc. Então ele não tem nem a esquerda, nunca teria, não é? E criou uma enorme barreira, um muro gigantesco com o eleitorado mais à direita. Ficou numa faixa de Gaza, né? Ele ficou com uma faixinha ali, literalmente o muro do PSDB, sabe aquele muro fininho? Ficou ali o João Dória, né? Ao contrário, por exemplo, do que fez o governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema, ele fez uma política de independência, né? Então ele fazia críticas aqui e ali, mas jamais posicionou politicamente dessa maneira, e hoje tem lá seus mais de 40%. Acho que esse foi um erro de posicionamento político aí do João Dória nos últimos anos. Fernando Schiller, cientista político, colunista do Jornal Gente aqui da Rádio Bandeirantes, está conosco aqui no Jornal Gente, sempre analisando, né, os fatos políticos mais importantes do momento. Schiller, um abraço para você, até a próxima, hein? Boa semana, grande abraço.